Saudações, seja muito bem-vindo, eu sou o Fábio Carneiro e seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você é novo, se você caiu aqui de paraquedas, já faça aquela colaboração com a gente, se inscreva no canal, curta esse vídeo aí que com certeza tem muito conteúdo aqui no canal que vai ser muito útil para você. E quando você se inscreve ou você curte alguma coisa, o alcance desse vídeo ele é um pouco maior, né? O YouTube entende que esse conteúdo aqui ele precisa e ele pode ser visto por mais pessoas. Então, quando vocês validam o vídeo de forma positiva, vocês estão retribuindo muito o trabalho que eu faço aqui, porque afinal de contas não tem lucro nenhum, eu apenas faço para ajudar quem precisa dessa ajuda, né? Coisas que eu deveria saber há muitos anos, já apanhei muito para conseguir, porque não tinha ninguém aqui para passar as informações, tá? Eu vou fazer um vídeo um pouco diferente hoje, eu vou dar algumas dicas, é mais um bate-papo com vocês, eu vou passar algumas orientações a respeito do mundo de programação, mundo de desenvolvimento de software e afins, tá? Coisas que são um pouco contra o senso comum, que possivelmente a maioria vai achar estranho muita coisa do que eu vou falar aqui, porque está acostumado a seguir uma massa de aconselhamentos que já vem se arrastando por muitos anos, e nem sempre uma mesma verdade sobre um fato, ela pode de fato ser uma verdade perpétua, pode ser que por vários elementos que alterem, né, a realidade pode fazer com que essa verdade possa ser uma verdade que ela se tornou plausível até um determinado momento, e dependendo de como as coisas evoluem e mudam, umas novas verdades elas podem aparecer por serem simplesmente aplicadas a uma realidade diferente da que anteriormente era comum. Então, como o mundo da programação é um mundo que vem mudando muito, eu não falo nem evoluindo, porque ele vem mudando, porque eu acredito que o universo do desenvolvimento ele sempre foi uma coisa bem evoluída. Eu não estou falando assim de aparência em janela gráfica que você cria, em qualidade gráfica dos jogos que são desenvolvidos. Eu estou falando que é uma tecnologia avançada, é uma tecnologia muito legal, que sempre esteve à frente do seu tempo. E, claro, essa evolução ela sempre vai existir e encaminhando junto com aprimoramentos, melhorias e acréscimos de funções e muitas outras coisas neste meio do desenvolvimento de software e afins, tá? Eu vou dar as dicas que eu vou dar é mais para quem está começando ou para quem já começou e está um pouco perdido, tá? Se você dá uma olhada aí no meu desktop, eu tenho várias ferramentas do meio de desenvolvimento. Eu tenho Eclipse para Java, eu tenho Eclipse para C, C++, eu Vim, eu tenho o RayJSQL para fazer gerenciamento de banco de dados, eu tenho o MEMP para fazer um gerenciamento local do ambiente PHP. Eu tenho Falcon C++ para brincar com C++, obviamente dá para usar C, tenho Visual Studio Code Insiders, que é onde eu posso fazer desenvolvimento com C Sharp, C++, F Sharp, entre outras coisas. Gini, Lazarus, né? Para fazer desenvolvimento desktop com a tecnologia Lazarus, a gente usa a linguagem Pascal, né? Na verdade, com o compilador Free Pascal, que muita gente fala que é uma coisa ultrapassada, mas vai por mim, não é. Flame Robin para fazer gerenciamento do banco de dados do Firebird, Notepad++, Unity, tem até o Dev C++ aqui da Embarcadero, entre outras coisas, tá? Então, o que eu quero dizer é qual é a lógica por trás de tudo que eu vou passar para vocês aqui. Não fiquem muito ansiosos sobre qual linguagem de programação vocês vão começar, porque pode ser que hoje vocês pensem assim, não, eu vou começar com JavaScript porque está em alta. Aí pode ser que aconteça, eles fazem por exemplo, fazem algum framework, alguma coisa assim pro Python. Aí o Python acaba sendo a mais usada porque, nossa, fizeram uma parada lá que agora é muito utilizada. Aí os caras vai e faz uma outra parada pro C, atualiza o GCC, aí sai umas funções absurdas para a linguagem de C, os caras falam, nossa, agora o C tá muito mais da hora de usar. Então, ou seja, o mundo da programação é uma roda, imagina aquela roda do Silvio Santos, onde com o ponteiro em cima, que aquilo está constantemente rodando. Uma hora aquele ponteiro para numa linguagem que é a linguagem que está em alta, tá? Isso vai depender não se a linguagem é boa ou não, e sim o segmento que está em alta naquele momento. Se o desenvolvimento de software para banco tá mais em alta, se o desenvolvimento mobile está em alta, isso depende de vários fatores. O que nunca vai ficar a deriva da sorte é se você sabe ou não programar, tá? Então, para isso, quanto mais afinidade você tem com uma única linguagem, melhor é a sua chance de poder entrar numa empresa e lá dentro você desenvolver conhecimentos sobre novas tecnologias, tá? Então, procure aprender
e não importa qual é a linguagem que você está aprendendo. Se você acha que Pascal é uma parada legal, você gosta de programar em Pascal, estude Pascal. Se você gosta da linguagem e se acha que a dificuldade dela ser bem manual torna ela uma linguagem interessante, estude C se você acha legal e você quer futuramente desenvolver jogos. Então, estude a linguagem que você simplesmente gostou. Não entra nessa de, eu vou estudar uma linguagem que é popular e vai me dar muito dinheiro e eu vou entrar em emprego rápido. Não, cara, porque se você entrar no meio da programação só por conta de entrar num emprego, você vai quebrar a cara, porque é um ramo estressante. Você tem que estar o tempo todo lidando com erros. Esse negócio de você criar um programa e não ter erro é impossível. Não importa a sua experiência, você sempre vai se deparar com alguma situação, uma situação adversa que você vai perder alguns segundos ou até menos alguns minutos, horas ou talvez dias resolvendo aquele problema. Isso é super natural. Se o seu programa tem muitos ou poucos erros, isso não quer dizer se você sabe muito ou não. Isso acontece, simplesmente acontece, porque você está lidando com um pedaço de plástico, com um monte de componente eletrônico e, obviamente, muita coisa vai dar errada. Isso é natural. E o programador que não erra, ele não aprende, porque 50% do seu aprendizado não é vendo vídeo na internet. É você lidando com o problema e tentando resolver aquele problema. Isso é o que evolui muito o seu aprendizado. Então, uma coisa que você tem que pôr na sua cabeça: errar no meio da programação é natural, desanimar é mais natural ainda, querer desistir é o mais popular dos sintomas de estar desenvolvendo um conhecimento sobre programação, mas persistir é o que vai te levar ao sucesso. Então, é isso que você precisa saber quando você vai começar. Persista, tá? Escolha uma linguagem de programação, se dedique a ela, e quando você tiver um determinado conhecimento que você pode dizer, eu sinto confiança em criar um aplicativo sozinho, sem ficar horas e horas quebrando a cabeça, você está se tornando um programador um pouquinho mais avançado. E a partir daí, seria interessante você tentar conhecer outras tecnologias. Se você começou por Java, que é uma linguagem que por si só, de início, requer um carinho a mais, uma dedicação a mais para você começar estudando, com certeza outras linguagens como C, C++, C Sharp, entre outras coisas, derivadas da sintaxe C, você vai aprender sem nenhum tipo de dor de cabeça, tá? Então não se empolgue em querer aprender várias linguagens de programação, porque isso vai ser meio que um calcanhar de Aquiles. Se você não tem fibra para lidar com diversas sintaxes diferentes, maneiras diferentes de trabalhar com a tecnologia, você vai se perder, você vai se estressar. Então, fixe em apenas uma até um determinado momento que você sentir confiança em mudar. Uma outra coisa que as pessoas vêm insistindo até hoje é: procure aprender lógica de programação primeiro, para depois você aprender uma linguagem de programação. Cara, eu até entrei numa discussão essa semana que não existe essa de você ou aprende só a lógica de programação ou você aprende só a programar ou só uma linguagem. Isso não existe. Tudo está entrelaçado no mesmo caminho. Enquanto você está desenvolvendo conhecimento sobre uma linguagem de programação, você vai desenvolver lógica de programação, porque como que você vai aplicar uma lógica se você não conhece uma linguagem? Então vamos supor que você está estudando Java, que você abre o Eclipse, estuda sintaxes, estuda como fazer um método, como fazer uma função sem retorno, uma função com retorno, como criar um arquivo de classe externo, como aplicar a orientação a objeto. Quando você começar a entender, você decorar como se cria essas coisas, a lógica de programação vai começar a fluir a partir daí. Por quê? Porque quando você parar na frente do seu editor e você pensar: eu quero criar um programa que ele é uma casa e quando eu chamo a função porta eu posso passar o parâmetro abrir ou fechar e no meu console vai me retornar o status do que ocorreu, se eu abrir ou se eu fechar essa porta. Nesse momento, quando você pensar em criar coisas simples e banais desse jeito, é quando você vai começar a trabalhar a sua lógica de programação, porque você já tem um plano, você tem o plano de criar um programa que é uma casa, que ele tem funções relacionadas a objetos como porta, janela, lâmpadas, e você tem que ter métodos que você determina se aquela porta vai abrir ou fechar, se ela está trancada ou não, e outros detalhes. Então, quando você planeja isso,
Você sabe o que você precisa criar. Agora, na hora que você entrar no seu editor e começar a escrever o seu código e fazer tudo se tornar realidade dentro do editor, é aí que você vai começar a exercitar a sua lógica de programação, porque você precisa aplicar o que você quer fazer com o que você sabe fazer do editor, juntar os dois e fazer acontecer. É nessa junção que a lógica de programação começa a ser aplicada. Então você não vai simplesmente começar a estudar uma linguagem de programação sabendo lógica de programação. Então tem muita gente que vai lá e começa a estudar Portugal. Por quê? Porque o Portugal, ele nada mais é que a sintaxe do Pascal, do Object Pascal, né? Em português. Então não faz sentido você perder tempo com uma coisa em português que depois você vai para outra linguagem de programação e ela é em inglês. Entendeu? Não adianta, você tem que exercitar a linguagem inglesa, você tem que praticar, porque todo o mercado de trabalho voltado para a linguagem de programação precisa de inglês. Você tem que ter uma noção de média alta sobre inglês, senão você não vai conseguir fazer nada. Muitas documentações sobre como fazer determinadas funções em APIs, em certos softwares, em linguagens e tudo mais, são em inglês. Você até consegue muita coisa em português, mas coisas que vão fazer diferença, você vai ter que saber inglês. Por exemplo, você lidando com um problema do compilador GCC que você não sabe, você vai perguntar no grupo do Telegram, os caras estão um pouco se fudendo para você, uns vão tentar ajudar, outros vão falar para você estudar, outros vão falar que você está reclamando da linguagem só porque você está apresentando um problema e você quer ajuda. Então, ao invés de você perder o tempo perguntando para algumas pessoas, você vai ter que pesquisar. E o ato de você pesquisar é uma das partes, uma das parcelas do grande universo chamado pizza da programação, no quesito de aprender. Muitas das fatias dessa pizza de aprendizado na linguagem de programação são importantes. Uma é a pesquisa sobre os erros que você comete, lendo a documentação, baixando no PDF, estudando, vai comprando um livro, um e-book, vendo vídeo no YouTube, comprando aulas na Udemy ou no... Então, imagina da seguinte maneira. Se você começar achando que tem que seguir pelo senso popular, o senso comum popular do que todo mundo faz, você vai ficar preso a um universo criado por terceiros. Então o seu conhecimento vai estar limitado ao que terceiros indicam para você fazer. Só que se você partir do preceito que você tem que ter a proatividade de pesquisar e lidar sozinho com a realidade de que você está aprendendo, você vai lidar com diversas situações, diversos momentos na sua vida, enquanto está aprendendo, que vai te fazer desistir, e você tem que superar aquilo e achar uma solução prática partindo de você mesmo, cara, você não vai conseguir se tornar um programador se você não lidar com essas coisas, se você não tiver maturidade para pensar, eu preciso por mim mesmo procurar aprender. Claro que você vai ter que ter curso, que você vai ter que acompanhar algumas aulas, você vai ter momentos que você vai perguntar no grupo e o grupo vai te ajudar e você vai aprender, como já aconteceu muito comigo. Até hoje, se eu chegar no Telegram e deixar alguma dúvida, vai ter gente que vai ajudar. Mas sempre vai ter aquele que vai, ao invés de te ajudar, vai te colocar para baixo, tá? Seja um comentário que na cabeça dele era para te ajudar ou não, sempre vai ter essas coisas que desanimam. Então, as dicas principais sobre como começar no meio da programação é essa. Procure uma linguagem, se dedique a ela, até você achar que se começar a estudar outras linguagens não vai afetar o seu andamento na mesma linguagem. Então, hoje, as linguagens em que eu estudo, eu falo que eu estudo porque o programador que não estuda, que acha que sabe demais, ele é muito arrogante. E é nessa arrogância que ele vai começar a cometer alguns erros. Então é sempre bom que você sempre estude, sempre acompanhe, porque o mundo vai girar, a tecnologia vai avançar. E se você não acompanhar o avanço da tecnologia, estudando e as atualizações e tudo mais, você vai ser ultrapassado. Aí não vai ser a linguagem de programação que você usa que é ultrapassada e não funciona. É você. Então, para você não cair nessa armadilha de achar que sabe demais, procure sempre estar estudando. Sempre estude, sempre. Não deixe de estudar. Para vocês terem ideia, as linguagens que eu estudo hoje, eu estudo Java, estudo C, estudo C++, estudo C Sharp, estudo PHP, estudo HTML, CSS, JavaScript, estudo Python. Dentre essas variações, Pascal, dentre dessas linguagens que eu falei, tem variações como, por exemplo, Electron, que está aplicado ao JavaScript, tem jQuery, P5.js, entre várias outras coisas. No Python tem o Kiwi, tem Django. Então, assim, procure sempre estudar, mas tenha em mente que você precisa de uma linguagem de programação que é a sua mainline, aquela sua linguagem de programação que vai
seu pilar principal da sua profissão, onde você vai poder se dedicar e confiar nela, que ela é o que vai colocar o pão dentro, em cima da sua mesa, na sua casa, tá? Não entre no erro de achar que você tem que aprender todas as linguagens. Ninguém sabe todas as linguagens. E mesmo que se você dedique apenas uma, cara, você precisa de, no mínimo, chutando assim, especulando um valor, sem base, sem fundamento. No mínimo, você vai precisar de 10 anos de dedicação para ser um programador que você pode falar, cara, eu manjo bem dessa linguagem. Então, não tenha pressa, não se afobe e não entre nas armadilhas de terceiros, né, que são baseados em ditados populares, né, em senso popular, essas coisas todas, e parta de você como programar e qual linguagem programar, tá? Eu vou dar uma dica bem prática sobre algumas linguagens de programação. Muito bem, eu entrei aqui nesse site do DevMedia, que é um site muito rico em conteúdo para que você possa aprender programação, tá? Se você clicar aqui em tecnologias, tem uma variedade bem interessante de conteúdo, apesar de que aqui ele está colocando Delphi como linguagem de programação. Delphi não é uma linguagem de programação, tá? Mas só por falar. Então tem muita coisa, C Sharp, Delphi, ele é Objective, Pascal, Dart, Java, JavaScript, Kotlin, entre outras coisas, ó. Então ele separa aqui linguagens, back-end, Django, Laravel, Node.js, Spring.NET, front-end aqui, ó, Angular, CSS, HTML, React, Vue.js, e por aí vai, tá? Mas isso aqui não é o foco agora. Então aqui, ó, top 10 linguagens de programação mais usadas no mercado. Esse artigo ele foi feito no mês 10. Ó, aqui no caso ele está falando do ano passado, então tem um ano praticamente que foi atualizado isso aqui, mas não é importante, tá? Não precisa ser uma coisa de hoje. Mas assim, essas top 10 aqui, elas ainda são as top 10, não importa se uma tomou a posição da outra ou não, mas são linguagens assim que se você, mesmo com tudo que eu falei, você quer começar com uma linguagem popular que vale a pena, então vamos acompanhar esse top 10 aqui e eu vou te dar a minha opinião sobre elas. Então aqui, ó, em primeiro lugar está aqui o JavaScript, vamos ler o que está escrito aqui, ó. JavaScript é uma linguagem de programação interpretada, foi originalmente implementada como parte dos navegadores web para que scripts pudessem ser executados do lado do cliente, interagisse com o usuário sem a necessidade desse script passar pelo servidor, controlando o navegador, realizando comunicação assíncrona e alterando o conteúdo do documento exibido. O JavaScript ainda é amplamente utilizado em aplicações web, tem ganhado espaço no desktop mobile, sendo bastante utilizada para criar interatividade. Apesar de ser uma linguagem mais antiga em comparação à maioria das que estão listadas aqui, isso é o que a gente vai ver, o JavaScript é bastante requisitado e parte desse sucesso deve ser a sua simplicidade. Por que eu falo que linguagem de programação, quando você vai escolher uma, não precisa ser a top das top? JavaScript já teve uma má fama de ser uma linguagem ruim, difícil de trabalhar, cheias de falhas e inapropriada para o estudo. Já teve gente que falou que não, JavaScript é um lixo, e hoje, nossa, JavaScript é uma linguagem maravilhosa, uma linguagem linda, e de fato é uma linguagem muito poderosa. Então, JavaScript é uma linguagem boa, como esse texto fala, ela é interpretada, você pode interpretá-la através do Node, né? Você pode até abrir um console do Node e praticar alguns códigos e tudo mais. Você pode até no navegador aqui, ó, se você apertar F12 aqui, você tem essa parte de desenvolvimento aqui, ó. Então cada parte que eu coloco a seta aqui, ele separa uma parte aqui do navegador. Então aqui você vê um breve textinho, um breve documento HTML. Se você clicar aqui em console, você tem um console JavaScript. Então vamos ver aqui, ó, console.log, vai ficar bem pequeno para vocês aí, mas não tem importância não. E aí, seus mané. Ó, e ele imprimiu aqui para mim. E aí, seus mané. Então você tem um console para praticar JavaScript direto no navegador, tá? Então, o JavaScript é uma linguagem de fato boa, você pode usar para desenvolvimento de jogos, existe game engines 3D avançadíssimos para você usar o JavaScript. A Unity usava JavaScript, eu não sei se ela ainda está usando, apesar de que C Sharp era uma linguagem melhor, né, mais aproveitada pela game engine. JavaScript era usada, você pode usar para criar sites, você pode usar JavaScript no back-end, no front-end, você pode criar jogos.
programa para desktop, aplicativos para celular, você pode criar muita coisa com JavaScript, tá? Me arrisco dizer que é uma linguagem que você pode fazer praticamente tudo que você precisar usando só ela. Claro que existe todo o desentroncamento oblíquo de tecnologias terceiras que derivam do JavaScript que você precisaria se aprofundar para que você possa de fato fazer qualquer coisa com JavaScript. Então, Python está em segundo aqui. Eu não sei se essa é uma organização de mais utilizada ou apenas uma listagem que, conforme a pessoa que escreveu o artigo foi colocando e datando o primeiro, o segundo e por aí vai. Então, considerada a linguagem de mais fácil aprendizado, Python continua a ser uma das mais populares no mercado, mesmo que tenha sido lançada há quase 30 anos, em 89, é um dos códigos de mais fácil leitura e é bastante utilizado para desenvolvimentos web e machine learning. Python você pode usar para criar jogos, você pode fazer, trabalhar na web, você pode fazer um monte de coisa com Python também, você pode fazer script para automatizar serviços e tarefas no sistema operacional, pode fazer muita coisa. Python de fato é uma linguagem fácil, mas existem alguns conceitos que você vai se perder, como por exemplo quando você estiver estudando lista, estiver estudando coisas desse tipo assim, né? Dictionary, entre outras coisas. Mas você consegue, sem muita dificuldade, aprender Python e é uma linguagem muito bacana de você estudar. Eu também recomendo Python. Por terceiro, Java, né? Vamos ver o que está escrito aqui, ó. A linguagem de programação mais solicitada, de longe, é o Java. No topo da maioria dos índices especializados na medição de popularidade, Java se concretiza por ser portável, ou seja, é possível compilar um programa em Java de maneira fácil para todo tipo de aparelho. Vale lembrar também que o Java é uma linguagem mais usada para a criação de aplicativos Android. Outro ponto positivo do Java é a escalabilidade, olha só, ou seja, a capacidade de adaptar o seu programa à medida que ele cresce em um número de utilização. Além de sua retrocompatibilidade, já que um código feito em uma versão antiga continua a ser reconhecida pelas versões atuais. Ele pautou uma coisa muito interessante sobre a linguagem Java, tá? Que é essa retrocompatibilidade. Vou explicar melhor isso aí. Mas sim, Java é uma das linguagens mais antigas que a gente tem também. Se eu não me engano, ela foi posta a público em 92, 93. Ela foi criada para trazer para a gente soluções. Na verdade, o grupo da Oracle, que estava, acho que era Oak alguma coisa, na época que eles usavam a linguagem C, só que eles queriam algumas coisas que na linguagem C não tem. De fato, a linguagem C é um pouco truncada, ela tem algumas limitações e vai depender muito do desenvolvedor criar essas soluções que são ausentes na linguagem C. Não que a linguagem C seja limitada, muito pelo contrário, ela é extremamente poderosa. Eu acho que o mundo da tecnologia não existiria se a gente não tivesse a linguagem C ainda hoje. Mas foi aí que surgiu a linguagem Java, então a linguagem Java tem muitas coisas bem avançadas em relação à linguagem C, apesar de que elas herdam sintaxes bem parecidas. Eu acho bem interessante, como por exemplo, para você printar no terminal uma mensagem em C, você usa o printf, né? E no Java você também tem essa opção do printf, ou você pode usar o println, que, enfim, tem bastante coisa legal. E uma outra observação aqui, ó, cadê Android? Ele falou aqui, ó, vale lembrar também que Java é a linguagem mais usada para a criação de aplicativos Android. Isso aqui de fato eu acredito que Java é ainda hoje a mais utilizada para desenvolvimento de aplicativos mobile. Eu acredito nisso porque é uma linguagem extremamente limpa, é uma linguagem robusta, muito bem feita, a estrutura da linguagem Java é excelente, tá? Quando você vai começar a estudar Java, entre JavaScript e Python, ela com certeza é um pouco mais difícil, tá? Porque você já entra no conceito de classe, já entra no conceito de método, e pode ser que você se perca um pouco nesse início, mas é uma linguagem que com muito carinho, o seu desenvolvimento no aprendizado vai ser magnífico e com certeza as outras você tira de letra, tá? Então, você pode usar aplicativos mobile com Java, você pode fazer aplicativos desktop, você pode fazer aplicativo web, você pode criar jogos como, por exemplo, como posso dizer, me fugiu da cabeça agora, o Minecraft foi feito em Java. Dos anos antes, até os anos 90 praticamente, até os anos 2000 praticamente, todo celular usava aplicações Java, tá? Então, só para você ver como o Java é uma linguagem não só consolidada no mercado, como uma linguagem de extrema confiabilidade, eu acho que hoje
passa dos 20 bilhões de dispositivos que tem Java rodando. Então, é uma linguagem que mesmo se você atirar no escuro, acertar no Java, tu tá feito. Vale a pena estudar. Só que essa aqui tem uma curva de aprendizado um pouco maior, um pouco mais exigente do que Python e JavaScript, mas vale a pena. C Sharp, né? Vamos ver aqui outra variação da linguagem C que é bastante popular no mercado, porém caindo no desuso em relação aos anos anteriores. Assim como o C++ é mais complexo de se aprender que outras linguagens como Python e JavaScript, por outro lado, é ainda uma linguagem bastante requisitada na área de desenvolvimento de games, se tornando essencial para quem planeja entrar nesse. Eu não sei por que ele falou aqui. Eu acho que ele mencionou C++ só pela complexidade de aprender. Muito bem, o C Sharp não é algo muito complexo de se aprender. Eu acho que a curva de aprendizado inicial está bem próximo do Java. Tem alguns conceitos interessantes. O C Sharp teve até umas brincadeiras que o povo falava que o C Sharp era o Java da Microsoft, porque é a Microsoft que desenvolveu essa linguagem aí. Ela tem bastante sintaxe com base no C++, isso de fato, né? C Sharp é o que é a linguagem, a mainline da Unity. Então, muito jogo é feito com C Sharp. C Sharp é uma linguagem bem bacana, vale muito a pena você aprender. E você faz tudo com ela. Faz aplicativo para celular, faz jogo, aplicativo para web, faz back-end, faz tudo, né? PHP, aqui é um carinha que eu vou falar para você que muita gente fala mal. Então, vamos primeiro ler o que está escrito aqui, ó. Usado majoritariamente em aplicações web, linguagem PHP é útil para incluir funções a uma página que o HTML não é capaz de suportar. A linguagem também é utilizada para a integração entre informações da sua página com bancos de dados, por exemplo, MySQL. Por exemplo, sites como Yahoo e a versão web do Facebook são mantidas em PHP. Cara, muita gente fala que PHP morreu ou vai morrer por causa do JavaScript, por causa do Node.js, que ele está atuando muito bem no back-end. Não estou dizendo o oposto, mas o PHP ele tem um mérito próprio, é uma linguagem maravilhosa. Você consegue enriquecer muito o HTML, e um programador web que tem ali o bom senso e tem maturidade para programar, ele não vai escolher entre JavaScript ou PHP, ele vai usar os dois, vai fazer um back-end muito bem feitinho ali com PHP, com funções maravilhosas em PHP, vai fazer o uso do JavaScript ali na web de forma bem aproveitosa e vai ter um site excelente. Então eu recomendo muito o PHP para quem quer ser um desenvolvedor web. Aprende ali, ó, PHP, HTML, CSS, JavaScript, que se você quiser entrar no meio web, vale muito a pena, tá? Em sexto, o C++. Até colocou aqui a Unreal Engine, que a Unreal Engine é uma das game engine que eu mais aprecio. Acredito que a Unreal sem dúvida, assim, na minha opinião, a melhor em qualidade gráfica. Com certeza tem melhores, não estou dizendo que a minha opinião é a que manda, eu estou dizendo que a minha opinião é essa, apenas cada um vai do senso comum, do seu senso próprio, do seu próprio senso de julgamento. Um dos principais motivos pela qual C é uma das linguagens mais populares também se dá pela própria popularidade das variantes. O C++ é uma das versões mais atual do C, embora também já tenha certa idade, e é bastante utilizado no desenvolvimento de softwares mais poderosos, como o sistema de integrados CRM, aplicações que promovem interações entre clientes e servidores, ou jogos para computador, entre outros. Aqui existe um certo equívoco, ó. O C é uma das versões mais atual do C. O C++, ele não é uma versão do C, são linguagens diferentes, só que o C++ foi criado sim com base no C. O C++ ele tem recursos a mais que a linguagem C, como por exemplo Garbage Collector, entre outras coisas assim, né? E no C você tem que fazer manualmente, mas não tem nada assim, nossa, meu Deus, que impossível de fazer na linguagem C. São linguagens diferentes. Unreal Engine usa o C++, se você for pegar um gráfico, fazer uma pesquisa aí de meia horinha sobre as linguagens mais usadas no meio de desenvolvimento de jogos, com certeza C++ vai estar ali, ó, em cima com 70% do uso. Então, tem até gente que fala que muita linguagem hoje é feita com base no C, então também é C++, então tudo é C++. Tem gente que brinca com isso. C++ você pode usar para desenvolvimento desktop, games e muitas outras coisas, mobile. Para você ter ideia, o Windows ele é escrito em C++, tá? Então
você pode ver aí que se você adora o Windows, você vê que o C++ é o responsável por fazer o sistema ser tão bom do seu agrado, tá? Eu não sou muito fã do Windows, eu uso porque eu preciso usar. TypeScript, vamos lá. Criada pela Microsoft, TypeScript está provando ser uma escolha comum entre os desenvolvedores. Deixa eu só pausar aqui. Você está falando que esse C Sharp aqui, ele falou que está caindo no desuso, né? Isso aqui é mentira, tá sendo muito bem usado o C Sharp. A questão é que C++, Java, C, JavaScript, Python são linguagens que têm mais exigências pelas empresas, tá? Então, por isso que acaba saindo no desuso, mas isso não quer dizer que a linguagem C Sharp é uma linguagem ruim ou que não vale a pena começar. Até agora, o C Sharp é que você pode fazer maior número de coisas em relação às outras, tá? Então, voltando aqui. Não se trata, na verdade, da linguagem completamente nova, mas sim um superset ou um superconjunto do JavaScript. Aqui é igual eu falei para vocês, isso aqui eu desconsideraria. Como eu falei antes, que JavaScript você pode fazer praticamente tudo, só que você tem um desentroncamento oblíquo de especificações dentro da linguagem que você precisa estudar para fazer determinadas outras coisas. O TypeScript acaba chegando junto dela, né? Então, vamos continuar aqui. Ó. Com o TypeScript, dispomos de recursos que melhoram o suporte, o uso da programação orientada a objeto, que tem como base 4 princípios fundamentais: o encapsulamento, herança, abstração e polimorfismo, coisa que naturalmente já tem no Java. Os quais veremos de formas mais detalhadas a seguir com a pool, né? Você vai ver muito esse termo aqui para orientação em objeto, tá? Sempre foi um problema ser aplicado em JavaScript, devido à sua sintaxe não permitir escrever classes, por exemplo, de forma tão clara, além da fraca tipagem de dados. TypeScript oferece, então, uma forma de corrigir ou contornar esses problemas, adicionando funcionalidades que, quando compiladas, resultarão em códigos JavaScript novamente. Porém, como o desenvolvedor lidará diretamente com uma sintaxe simplificada, mais clara e amplamente suportada por editores de códigos modernos, tá? Aqui a questão é a seguinte, existe muita coisa para JavaScript que na verdade é o JavaScript, tipo um emaranhado de funções JavaScript que o JavaScript interpreta e depois volta a ser JavaScript. Eu sei, é um macarrão de informação. Mas, por exemplo, o jQuery. jQuery vamos dizer assim, que é um aprimoramento que você atribui no desenvolvimento do seu web, que ele usa o JavaScript. Só que, na verdade, se você pegar ali o arquivo do jQuery, você vai ver que existe uma trocentas funções e coisas de JavaScript que quando você usa ela, você nada mais está fazendo que chamando certas funções já declaradas lá dentro. Então, é JavaScript. Então, vale muito a pena você aprender JavaScript e depois ir conhecendo essas tecnologias terceiras. Em C, né? Vamos lá. Talvez a mais conhecida entre as linguagens de programação, principalmente pelas variantes C++ e C Sharp, a linguagem C também é uma das mais antigas já alcançadas. Sua principal vantagem está na fidelidade de portar um programa para outro tipo de dispositivo. Vale notar também que a linguagem C, desde cedo, foi adotada por gigantes como a Microsoft e Linux. Deixa eu só fazer um adendo aqui, o C Sharp, aliás, o C++ você pode usar para fazer... estudar Arduino, tá? Ele usa uma sintaxe própria do Arduino, mas você está usando o C++, tá? Então vamos lá. Apesar de antigo, aprender C traz boas vantagens ao desenvolvedor, já que funciona em quase todo tipo de sistema e não exige muito das máquinas. Por conta dessa pouca exigência de performance, a linguagem C é bastante usada para criar softwares para aparelhos pequenos e dispositivos que contam com a internet das coisas, IoT. Ruby eu não usei, vamos lá. Nossa, deixa eu pausar que o avião tá... Muito bem, então aqui ó, Ruby. Se está a procurar trabalho em uma startup, o Ruby é a linguagem perfeita para conseguir uma vaga na área usada na construção de serviços mundialmente reconhecidos como Airbnb ou Twitter. A linguagem Ruby se caracteriza pela sintaxe fácil de leitura, permitindo que o desenvolvedor escreva menos código para suas aplicações funcionarem. Através do framework Ruby on Rails, a linguagem permite o lançamento das aplicações web em uma velocidade bem maior que as outras linguagens. O lado negativo do Ruby é que ele é uma linguagem difícil de escalar, ou seja, complicada de manter à medida que a sua aplicação cresce em número de usuários, já que ele utiliza bastante processamento para compensar erros nos códigos, tá? Eu não tenho muito o que falar, o Ruby eu nunca usei, então vamos ficar só com esse texto aí, se tá certo ou não, não sei. Go também é uma outra parada que não me interessou, mas vamos ler aqui, ó.
Go é uma linguagem de programação criada pela Google e lançada em código livre em novembro de 2009. É uma linguagem compilada e focada em dispositivos de programação concorrentes, baseada em trabalhos feitos no sistema operacional chamado Inferno. Olha só que coisa feia. O projeto inicial da linguagem foi feita em setembro de 2007 por Robert Green-Summer, Rob Pike, ou Pike, sei lá, e Ken Thompson. Atualmente, há implementações para o Windows, Linux, Mac OS X e FreeBSD. Tá, a linguagem, apesar da linguagem já ter passado dos 10 anos, só de uns tempos para cá tem se escutado falar mais sobre ela, principalmente com seu uso sendo adotado por softwares comumente e amplamente utilizados como Docker, Kubernetes, desenvolvidos na linguagem. A estrutura da linguagem Go lembra muito C, mas a curva de aprendizado é mais simples. Go foi uma linguagem criada para usufruir ao máximo de computadores com recursos multi-core, facilitando assim a compilação do código de forma eficiente e naturalmente cooperativa com as abstrações dos sistemas operacionais atuais, tá? Então aqui ele deu as 10, né, com a linguagem de programação mais pedidas no mercado para aprender. Então aqui eu acho que é só uma enquetezinha. Muito bem, são linguagens bacanas, tá aqui a câmera, são linguagens bacanas, tá? Eu adoro C, eu adoro C++, PHP, C Sharp, Java, Python e JavaScript. As únicas que eu não adoro aqui é a Go e a Ruby, porque eu nunca mexi com elas, nem tenho interesse. No meu ponto de vista, vou ser sincero ao extremo aqui, se você quer ter uma curva de aprendizado, onde você vai escalando o seu conhecimento, e você não vai ter aquela sensação, eu estou preso em uma linguagem, ou eu ainda não sei de fato qual linguagem começar, então segue na cal do tio aqui que tu vai ter sucesso. Olha só, eu vou descrever para você uma linha de aprendizado, um caminho que você pode seguir e que vai dar tudo certo. Muita gente vai falar, não faz, que é loucura, mas vai por mim que vai dar muito bom. Começa pela linguagem C. Na linguagem C, você vai entender o que é endereçamento de memória, você vai entender o que de fato é um tipo, o quão importante é o tipo de uma variável, né? Você vai entender isso daí, você vai entender os conceitos fundamentais na hora de criar uma aplicação, por mais simples que seja, e a lógica de programação que você exige obter na linguagem C, ela é maior do que nas outras linguagens. Então, existe aquela curva, quanto mais minimalista em recursos é uma linguagem, maior é a exigência do programador em ter uma lógica de programação bem mais apurada. Então, na linguagem C, você vai quebrar muito a cara de começo, mas você vai amadurecer uma lógica de programação muito consolidada no seu conhecimento. Isso vai fazer muita diferença. Depois você pode fazer um cursinho C, aprende a fazer a sintaxe, entende o que está acontecendo, o que é o endereçamento de memória, o que é um ponteiro, entende esses conceitos, o que é uma função. Quando você falar, pô, já entendi a linguagem C, entendi como ela funciona, compreendo as coisas da linguagem C, consigo fazer um programinha aqui bacana, perfeito. Depois você vai fazer o quê? Você vai para o C++. No C++ você vai ter a mesma sintaxe do C, só que enriquecida de outras coisas, né? Então você vai lidar com uma certa diferença ali bacana. Então, por exemplo, deixa eu ver se aqui não tem muita coisa mais, né? Não tem aqui não tem nada que eu possa usar nesse exemplo aqui. Mas na linguagem C++ você vai ter coisas a mais sobre a linguagem C que vai trazer amplitude para o seu conceito de lógica de programação. Você vai pegar tudo que está no C, você vai conseguir usar no C++. Isso vai ser maravilhoso. A partir daí, você pode escolher ir para um C Sharp, que a sintaxe é parecida, só que continua escalando, né? Mais recursos, mais conhecimento, mais funções, tá? Ou você pode ir para o Java, que vai se aplicar da mesma forma, muita coisa que você vê em C++ e no C, você vai ver no Java, tá? E no Java, cara, tanto no Java, tanto no C Sharp, você não precisa mudar para outra, porque ambas são altamente autossuficientes de te enfiar em qualquer meio de mercado. Seja desenvolvimento mobile, seja desktop, seja jogo, seja no que for. Você vai conseguir sem dor de cabeça nenhuma. Caso você queira ser um desenvolvedor web, eu recomendo que você comece com o kit JavaScript, HTML e CSS. Se puder,
PHP, porque essas 4 unidas você consegue desenvolver um servidor web, você consegue criar aplicações web sem problema nenhum. Você pode fazer aplicativo mobile, você pode fazer jogos com isso, você pode fazer jogos com isso daí, você pode fazer aplicativos desktop, você pode fazer muita coisa estudando essas 4 tecnologias, tá? Que mais? E eu acho que desses exemplos aqui é isso. Python, ele tem uma sintaxe diferente das outras, ele não é uma linguagem C-like. Quando você ouve o termo C-like, quer dizer que aquela linguagem de programação, a sintaxe dela é parecida com a sintaxe do C. Então, todas as linguagens C-like têm sintaxe parecida com o C. Por exemplo, JavaScript é C-like, Java é C-like, C Sharp, PHP, C++, tudo isso é C-like, tá bom? E como a gente viu aqui, o Ruby também é uma linguagem C-like. O Ruby ou Go? Acho que é Go, né? É aqui, ó. Go também é uma linguagem C-like. O Python não é uma linguagem C-like, ele tem uma sintaxe própria, tá? Só que, diferente das outras linguagens aqui, onde você aprende a usar a linguagem, você entende os conceitos de programação e lógica de programação por dentro dessas linguagens, no Python tem uma diferença. Você tem que entender o conceito da própria linguagem, você tem que entender como ela funciona. Não é só entender, por exemplo, escrever uma função, saber escrever a função e entender o que aquela função vai fazer. No Python é importante você entender como a linguagem funciona, tá? Aí sim, Python é a única linguagem dessas aqui que, se você estudar só ela, é só ela, tá? Você pode aprender outras linguagens, mas nada do que você vai aprender em Python você vai usar em outras linguagens. Você não vai conseguir, porque são sintaxes diferentes, são coisas, é uma mecânica diferente, mas assim, se você já tem um conceito de lógica de programação, orientação a objeto e tudo mais, você consegue sim aplicar o conceito de outras linguagens no Python, tá? Então é isso, eu acho que o vídeo já está com 40 minutos, eu deixei aqui tudo o que eu poderia passar para vocês de dicas. Eu sei que o vídeo está muito longo, mas é isso daí. Espero que tenha ajudado quem puder ser ajudado com este conteúdo que eu estou publicando para vocês. Não se esqueça daquela força no canal. Vou ficando por aqui, um forte abraço, um beijo no fundo do seu coração e fui. Se você discorda, comenta aqui o seu argumento sobre como começar no meio da programação. Talvez, pode ser que tudo que eu estou passando não ajude todo mundo, mas deixe algumas dúvidas em alguns, e talvez o seu comentário pode esclarecer as dúvidas de alguém. Então, comenta aqui a sua opinião de como começar, e é isso aí. Como você começou, se você quiser deixar, eu comecei assim, comecei assado, comenta aí, porque tudo que você comentar vai ajudar muito quem cair no vídeo e começar a ler os comentários, e com certeza o que você tenha compartilhar de experiência e conhecimento vai enriquecer e ajudar muito o próximo. Então, vou ficando por aqui, muito obrigado e